Senhor presidente Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, eu venho a essa tribuna para, primeiro, elogiar a coragem e a determinação da presidenta Dilma em enfrentar os problemas que temos no Brasil hoje, fundamentalmente, principalmente, em decorrência de uma crise grave que está ocorrendo no mundo desde 2008. E que o Brasil, com muita sabedoria, com os governos do PT, vem combatendo e defendendo contra essa crise políticas que possa garantir o emprego, possa garantir a qualidade de vida, possa garantir o crescimento. Nesse momento, nós passamos por um momento de ajuste. E esse ajuste, conduzido pela presidenta Dilma, certamente vai dar resultados. E a gente vai ter um novo ciclo de desenvolvimento do nosso país. Não aquela coisa pequena que ocorreu nos governos do PSDB com o PFL, DEM. Esse povo muda muito de nome, as siglas, porque os partidos deles ficam desgastados e aí eles mudam de nome. E o PDS, o PFL, o DEM, sempre mudou de nome. Daqui a pouco o DEM já não deve ser mais DEM, porque precisa mudar de nome. Mas quero dizer e citar alguns dados, presidente, senhores senadores e senhoras senadoras. O governo do Fernando Henrique, do PSDB, defendido aqui pelos senadores da oposição, teve uma inflação média de 9,44% nos primeiros 4 anos. Teve uma inflação média de 8,75% no segundo mandato de 4 anos. E terminou o governo em 2002 com 12,53% de inflação, com o risco Brasil nas alturas, com a relação dólar-real quase 4 mil reais por cada dólar. O presidente Lula assumiu e nós tivemos uma inflação média nos primeiros 4 anos de 6,4%. No segundo governo, de 5,1%. A presidenta Dilma assumiu, terminando o seu primeiro mandato, com 6% de inflação. O PSDB, o DEM, não tem moral para vir aqui criticar o PT, os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, em relação à inflação. Não tem moral para vir aqui criticar o PT, os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, em relação ao desemprego. Eles desempregaram. Bastava uma crisezinha ali na Argentina para eles subirem os juros, subirem os impostos. Quem não lembra que o PSDB chegou a ter juros da taxa Selic de 45%? Nós temos trabalhado no governo do presidente Lula e agora no governo do presidente Dilma para baixar a inflação. Temos trabalhado para aumentar o poder de compra dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nesta semana, presidente Paim, eu estava levantando dados de quanto custava um pacote de arroz de primeira no governo Fernando Henrique. Variava entre 10 e 14 reais cada 5 quilos. O salário mínimo de 2002, de R$200, comprava apenas 17 pacotes de arroz de 5 quilos. Hoje, no governo da presidenta Dilma, o salário mínimo compra 65 pacotes de arroz de 5 quilos de primeira. Mas também, para eles, naquela época, isso era pouco importante, porque pobre não comia mesmo arroz de primeira, comia era de quinta, como se a gente fosse pegar
a cesta básica que eles distribuíam naquela época, o arroz era tipo 5, quando não era uma quirela de arroz. Esses partidos que se levantam contra a eleição democrática da presidenta Dilma não têm moral para vir aqui falar, criticar o governo do PT. O governo do PT, em 12 anos, gerou mais de 20 milhões de empregos, quando o mundo desempregava. O governo do PSDB, em 8 anos, sequer gerou 5 milhões de empregos. Então, senhor presidente, eu fico pensando como os senadores da oposição vêm aqui e mentem descaradamente sobre os números que é apresentado. Dizem que o governo do PT quebrou o Brasil. Como quebrou o Brasil? Nós temos um ajuste, temos uma crise mundial, temos fundamentos sólidos. Qual eram as reservas cambiais do governo do PSDB quando nós assumimos? Eram negativas. Se não fosse o empréstimo de 40 bilhões pegado do FMI, teria um déficit na balança comercial de mais de 4 bilhões. Qual é mesmo as reservas cambiais hoje? Qual a relação dívida-PIB? Então, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadores, os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado, nós precisamos parar 30 segundos e perguntar para nós mesmos como era a nossa vida há 12 anos atrás. Como estava o Brasil há 12 anos atrás. Nesta semana, presidente Paim, visitando lá no estado do Tocantins, a região do Bico do Papagaio, eu que viajo naquela região desde 1983, fazendo reuniões, organizando os trabalhadores, as trabalhadoras, as quebradeiras de coco, ia para as reuniões, os trabalhadores e as trabalhadoras andavam 15, 10, 20 quilômetros de pé para ir para a reunião. Quando não era de pé, alguns tinham bicicleta. Agora, estive lá essa semana, fiz reunião em 7 municípios. Os trabalhadores, as trabalhadoras, os seus filhos estão andando de moto, de carro, não anda mais de bicicleta. Até teve uma brincadeira que tinha uma bicicleta no meio daquele monte de motos. Eu perguntei essa bicicleta aí. Nossa bicicleta é do tempo tucano, é só para recordar que nós não queremos voltar para trás. Então o Brasil passa por uma necessidade de ajuste em função da crise econômica que assolou o mundo, face ao capitalismo financeirizado do neoliberalismo, que os governos do FHC, do PSDB, do DEM, aderiram ao modelo neoliberal que levou o mundo à falência, porque não é mais fundamentado o capitalismo na produção, é fundamentado em papéis que desaparecem do dia para a noite, na especulação financeira. Certamente, nós vamos terminar o ano retomando o crescimento. Certamente, nós vamos terminar o ano reencontrando o caminho do desenvolvimento pelas medidas que corajosamente a presidenta Dilma, com a sua equipe de governo, vem tomando. Tem o programa de investimento em logística, tem o programa da safra para os pequenos, médios e grandes produtores, que aumentou 20% dos recursos de crédito. Tem o programa do crédito para a agricultura familiar, que também aumentou 20%. Tem agora essa medida que vem proteger o emprego, que é uma medida audaciosa, corajosa da presidenta. No momento difícil, nós precisamos garantir o emprego. E eu ouço os senadores da oposição aqui e fico me perguntando, será que eles acreditam no que eles estão falando? Será que eles estão viajando para os municípios nesses últimos 12 anos e vendo
que a pele do povo brasileiro saiu do amarelão, do atraso, da fome, da miséria, e agora tem mais colágeno, o olho do povo brasileiro tem mais expectativa de vida, mais esperança no país. Não, eles não viajam. Certamente não, porque senão eles não ficariam aqui mentindo para a sociedade brasileira e mentindo para eles mesmos. Mas queria terminar dizendo dessa questão do TCU, queria dizer que as respostas que o TCU, cumprida a sua obrigação, está pedindo do governo federal, será respondidas. E não tem nada que esteja praticando esse governo que não tinha sido praticado em relação ao orçamento em governos anteriores. Agora inventaram o negócio das pedaladas, que era uma coisa praticada no governo anterior, aos governos do PT. Mas, como eles não aceitam a derrota nas urnas, como não aceitaram com Getúlio Vargas nos anos 50, perderam as eleições e depois trabalharam no denuncismo, trabalharam na mentira que levou Getúlio Vargas ao suicídio. Getúlio Vargas que tirou os olhos do Brasil do mar e trouxe para o interior do Brasil com a marcha para o oeste. Juscelino também enfrentou as mesmas dificuldades com esse povo que só governa para poucos e governa para os interesses internacionais. Juscelino teve a coragem de continuar a marcha para o oeste, trazendo a capital do Brasil para o centro do Brasil, aqui no Planalto Central. Mas foi combatido por esse mesmo grupo que foi apiado do poder por Getúlio Vargas, que é a República Café com Leite. Mas Juscelino não foi derrotado e nem derrubado. Mas Jean Goulart, que assumiu o governo na renúncia de Jânio Quadros, foi apiado do poder porque queria defender os interesses do Brasil, queria aprofundar as reformas em defesa do país. Mas os interesses cosmopolitanos desse grupo que defende os interesses internacionais sobrepôs e veio o golpe militar. Passou-se o golpe, veio o governo do presidente Lula, tentou-se derrubar o presidente Lula. Agora não conseguiu, perdeu a eleição, não ganhou no voto, quer derrubar a presidenta Dilma e diz que não é golpe. É golpe sim. Não respeitar o resultado nítido, honesto e claro das urnas é golpe. Escolha o caminho que queiram, é golpe. E o povo brasileiro certamente não vai aceitar isso. Falam muito, presidente, da popularidade do governo, da popularidade da presidência, da presidenta da República. Nós precisamos nos perguntar um pouco também sobre a popularidade da política, porque nesses anos, para poder, na sanha, covarde de querer derrotar o governo do PT, de querer derrotar os presidentes eleitos pelo PT, destruíram a imagem da política no país. O que está em desgaste mesmo é a política. E certamente os agentes políticos não poderiam estar de outra forma senão desgastados. Mas o povo, ao longo da história, a gente pode perceber que muitas vezes ele é induzido pela mentira, pelo denuncismo falso. Vamos começar lá na história do cristianismo. Cristo foi colocado diante do povo com um marginal e um assassino. O povo, induzido pelo Sinédrio, pelo Caifás, derrotou Cristo. Quem que era o honesto da história lá? Quem que estava em defesa do povo lá? Não era Barrabás, não era o assassino, era Cristo. Porque o povo foi induzido, foi tapeado para poder conseguir o interesse daquela elite judia naquela época. Então, termino aqui a minha exposição dizendo o seguinte: o Brasil está no rumo. Nós não vamos permitir, e nós que eu estou dizendo não é o senador Donizete, não, é o povo brasileiro.
não vai permitir que a integração latino-americana não prossiga, não vai permitir que a consolidação do Banco BRICS não se consolide, porque isso representa equilíbrio de força na economia mundial para poder promover o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, defender o interesse da maioria dos povos na economia, não na guerra, porque nós somos um país que defendemos a paz, a solidariedade entre os povos, mas nós precisamos continuar na trilha do desenvolvimento, protegendo o emprego, distribuindo renda e fazendo o país crescer. Então, eu estou seguro, presidente, senador Dário Berger, que nos ouve aqui nesse momento, que o Brasil vai fazer esse ajuste e nós vamos ter um salto de qualidade no desenvolvimento, agora não mais só fundado no consumo, mas sobretudo na produção que sustenta mais esse sistema capitalista do que a financiarização do sistema, que é um capitalismo de papel e não fundado na produção. O nosso país agora vai dar um salto de qualidade fundamentado o seu desenvolvimento na produção, que gera riqueza para o povo brasileiro, para qualquer sociedade humana no mundo. Muito obrigado pelo tempo, presidente, a generosidade. Vou aproveitar para dizer que hoje nós estamos comemorando o aniversário do ECA, não é isso? 25 anos desse estatuto que vem, né, conduzindo a nossa relação com a adolescência e com a criança, e que agora precisa ser preservado, naturalmente com as correções necessárias para adequar à atualidade em que vivemos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tudo bem, senador Donizete.